Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelos 4 cantos do Brasil, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com uma notícia muito boa, né? Uma notícia que a gente já esperava há muito tempo aí em relação à situação da Vasco da Gama SAF, né? Hoje a Justiça do Rio de Janeiro, né, o Tribunal de Justiça tomou uma decisão aí definitiva sobre o comando da Vasco da Gama SAF. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre esse julgamento que aconteceu agora no período da tarde, né? E qual o impacto que isso aí pode e provavelmente vai ter na futura venda, que vai acontecer aí, né, se Deus quiser, ainda na administração atual do presidente Pedrinho. E também vamos falar sobre outros assuntos importantes, como a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Agora as atenções voltam aí, né, para o Campeonato Brasileiro, e também vamos falar sobre a situação da venda do Ryan, né? O Ryan que vem se destacando e muito aí nas últimas semanas, nos últimos meses, principalmente agora desde a chegada do Fernando Diniz, né? E o Vasco recebeu já uma proposta pela venda do jogador, mas o Vasco aí se posicionou de uma forma forte, né? Uma forma aí que para mim é positiva em relação ao futuro do atleta. Então, primeiramente, eu quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, né? Vir fazer parte aqui da nossa família vascaína, e peço a sua colaboração, né? Eu peço a sua ajuda deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. Quem puder compartilhar, a gente fica muito agradecido com a moral e com a ajuda de vocês. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre campo e bola, né? Sobre Campeonato Brasileiro, porque depois da vitória ontem, né? Uma vitória maiúscula, uma grande atuação do Vasco na Copa Sul-Americana, vencendo a equipe do Melgar por 3-0 e conseguindo, né, a passagem ali de fase para os playoffs aí, que vai, obviamente, acarretar o enfrentamento com um time que vem da Libertadores da América agora nessa próxima fase. As atenções do Vasco voltam, né, retornam para o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco perdeu para o Fluminense na última rodada, jogando um futebol um pouco burocrático, né? Mas depois da atuação de ontem, é óbvio que fica um alento, né? Fica uma expectativa que o Vasco volte a jogar bem aí no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é um desafio difícil, né? A gente vai pegar uma das equipes aí que está brigando no topo da tabela, que é o Red Bull Bragantino, e o Vasco que está brigando na parte de baixo da tabela, né? O Vasco hoje é o 15º colocado, com chances grandes de entrar na zona de rebaixamento em caso de uma derrota ou de um empate, né? Então tem que entrar com força máxima, lembrando que o Vasco tem 2 desfalques confirmados para essa próxima partida, né? O zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura, né? Os dois eles estão suspensos desse próximo jogo, né? E obviamente Fernando Diniz já tem em mente ali o que ele vai fazer, né? Quais serão os substitutos. Ele deve basicamente repetir o mesmo time que jogou ontem, né? Na zaga, com a entrada do Lucas Freitas, que fez uma boa partida ontem ao lado do João Vitor, e no meio de campo a tendência é que ele mantenha o Jair, né? O Jair que vinha sendo ali preservado, né? Não vinha jogando no Campeonato Brasileiro para não completar os 7 jogos e aí não poder ser negociado no meio da temporada, né? Após o jogo de ontem, foi confirmado que parece que houve ali um consenso, né? Houve ali uma conversa entre o empresário do Jair, a diretoria do Vasco e o Fernando Diniz, e esse consenso foi que o Jair será aproveitado também no Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que esses dois aí fiquem no time titular para esse próximo jogo. A preparação segue. Fernando Diniz é um cara muito estudioso, vai obviamente, né, ver ali a melhor forma de conseguir conduzir o Vasco nessa próxima partida para que a gente possa conseguir uma boa vitória, né? O Vasco precisa começar a jogar bem fora de casa também, né? Então tem todos esses detalhes aí que a gente também precisa colocar, né, dentro desse Campeonato Brasileiro, para que a gente não só pontue em São Januário, mas também consiga pontuar jogando longe do Rio de Janeiro. Seguindo aqui o vídeo, agora vamos falar sobre a situação do menino Ryan, né, cara? O Ryan, como eu falei no começo do vídeo, vem se destacando, vem crescendo, vem amadurecendo, vem aos poucos, né, mostrando o futebol que ele jogava no Sub-20, no Sub-17, né? Um jogador que sempre foi de seleção brasileira de base, né? Subiu para o profissional, mas demorou ali, né, cerca de um ano para poder conseguir mostrar o seu talento, né? Muitos torcedores do Vasco já
descartavam a possibilidade do Ryan vingar, né? Muita gente já queria a saída do menino, né? E agora, né, com a chegada do Fernando Diniz, o Ryan vem se destacando, vem crescendo de produção, né, vem conseguindo ajudar, né, o Vasco nessas últimas partidas, nos últimos 3 jogos, fez 2 gols e naturalmente começaram a chegar sondagens, conversas e propostas, né? O Vasco já recebeu proposta vinda do Besiktas, da Turquia, né? O valor ali oferecido pelo Besiktas foi de cerca de 10 milhões de euros ali, mais ou menos 60 milhões de reais. O Vasco já descartou, o Vasco falou que não vai vender o Ryan por valores menores a 100 milhões de reais. E o que me deixou mais contente foi o próprio Fernando Diniz, né? Quando foi perguntado sobre a situação, né, do Ryan, ele foi perguntado ali se o Vasco deveria vender o Ryan agora na próxima janela de transferências no meio do ano. O Fernando Diniz, ele foi muito sincero e ele falou, cara, se o Vasco vender agora, o Vasco vai vender por um valor muito menor do que o Ryan realmente vale, né? Mostrando que o Fernando Diniz acredita no potencial e vê no Ryan um futuro jogador de seleção brasileira, né? Vê no Ryan um futuro jogador aí que pode chegar a valer 150, 200 milhões de reais numa futura janela de transferências. Então bacana, tomara que o Vasco segure o jogador, vem sendo muito importante, é um jogador físico, é um jogador que está ganhando experiência, está ganhando maturidade, e eu vou falar para vocês, não me surpreenderia aí no atual momento do futebol brasileiro, com a troca de treinador de seleção brasileira, se o Ryan conseguisse uma convocação aí para a seleção nos próximos meses, né, se ele continuar crescendo de produção como ele vem crescendo nesse momento. Mas, seguindo aqui o vídeo, agora vamos falar sobre uma decisão super importante aí, que aconteceu hoje, né, de forma definitiva no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro em relação ao julgamento, né, a 777, ela vinha tentando aí há mais de um ano reassumir, né, o poder, né, o controle do futebol do Vasco, né, desde que o Pedrinho, né, através de uma liminar conseguiu tirar a 777 ali por questão cautelar, né, mostrando que a 777 não tinha mais condições financeiras de estar no comando da Vasco da Gama SAF, eles vinham tentando aí, né, derrubar essa liminar, e hoje de forma definitiva, não é algo que pode ser tentado novamente pela 77, a Justiça do Rio de Janeiro tomou uma decisão de manter o clube associativo, né, manter o Pedrinho no comando. E o que isso significa? Isso significa que a partir de agora, de uma forma um pouco mais definitiva, né, como eu falei agora há pouco, né, o Vasco vai poder, né, ser negociado, né, o Vasco vai poder ser vendido para um novo investidor. Por quê? Porque a 777 agora não tem para onde correr. A única coisa que eles podem fazer é entrar num acordo com o Vasco, né, entrar num acordo formal com o clube associativo para que essa venda venha acontecer, porque senão a 777 vai ficar a ver navios, né? A ICAP vai ficar ali sem grana, eles não vão receber nada se o clube associativo continuar no controle. Então o entendimento interno hoje é que deve existir um acordo ali, provavelmente nas próximas semanas ou nos próximos meses, para que essa venda venha acontecer no futuro próximo. Como a gente já trouxe para vocês, o grego Evangelos Marinax parece que tem uma viagem marcada para o Brasil agora nas próximas semanas, né? Lembrando que ele tem interesse real na compra do futebol do Vasco, e além, né, dessa interesse do Evangelos Marinax, nós temos outros 7 investidores interessados, né? Temos aí 7 NDAs assinados aí nos últimos meses, né, que são Non-Disclosure Agreements, que são acordos ali de você não abrir, né, as negociações. Então realmente as coisas agora, a tendência é que evoluam com um pouco mais de velocidade, né, com um pouco mais de rapidez, e a gente possa, como eu falei, ter um acordo aí entre essas 3 partes, a ICAP 777, o Vasco e um novo investidor. Lembrando que essa semana a gente deve ter a venda do Standard de Liège, que é um dos clubes que era controlado pela 777, para um novo investidor lá na Bélgica. Então isso aí deve abrir mais um precedente que a venda do Vasco também possa estar acontecendo. Beleza, rapaziada? Então é isso. Agradecer a presença de todos vocês aqui no vídeo dessa noite de quarta-feira. Pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu, tamo junto.